Boa noite, pessoal. Somos um grupo de professores reunidos no programa Nem Sim, Nem Não. Vou passar aqui para vocês agora, para a nossa equipe, que vai se apresentar, dizer um pouquinho de cada um, começando pelo professor Dilson. Boa noite, pessoal. Quem está falando é o professor Dilson, sou professor da Faculdade de Santo Agostinho, aqui em Montes Claros. Nós estamos falando aqui, né, nesse primeiro episódio do nosso programa. Eu sou advogado, atualmente estou nas cadeiras de Direito Civil e História do Direito e estou super ansioso para saber o que meus colegas vão falar sobre o nosso assunto aqui. Vamos seguindo, agora é com o professor Gilberto. Boa noite, estimados colegas. Muito interessante esse nosso encontro aqui. Meu nome é Gilberto, também advogado, professor. Tenho a alegria de lecionar Direito Ambiental, uma temática importantíssima no século XXI. E eu imagino que esse encontro aqui é uma forma da gente socializar, divulgar algumas reflexões bem interessantes que a gente tem nas nossas conversas, né? E que seja uma via de uma dupla conforme a dinâmica acontecer. Professor Gilson. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com os meus amigos, meus colegas da Faculdade de Santo Agostinho. Eu sou sociólogo, professor de Sociologia e de Ciência Política. Eu espero que esse ambiente informal seja agradável nas discussões das questões contemporâneas, das questões que nos inquietam, mas sendo realizado de forma descontraída, como eu disse, de forma amigável, como são as nossas discussões no dia a dia. Eu espero que vocês gostem e que aproveitem. Seguindo aí, professor Igor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor. Eu sou professor de Direito também, junto com os colegas que estão aqui, e também advogado. Atualmente na cadeira de argumentação lógica e controle de constitucionalidade, para além dos estágios, também em teoria do direito empresarial e societário. Mas aqui a discussão será da pauta do dia, será a possibilidade da discussão com os colegas sobre atualidades. É isso aí. Seguindo aí, professor Marcelo Brito. Olá, pessoal, boa noite. É muito bom estarmos aqui juntos, né, ter dado certo essa ideia. E eu sou professor também na Faculdade de Santo Agostinho, disciplina de Direito Civil, Direito das Coisas, professor também na Unimonstra, na disciplina de Direito Internacional. E é muito bom estar aqui com amigos, né, e colegas de trabalho. Tenho certeza que essas reuniões vão ser muito proveitosas. Fechando, professor Reinaldo. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Reinaldo, sou professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Faculdade de Santo Agostinho, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e estou aqui no meio dos meus amigos para conversar um pouquinho sobre direito, sobre um monte de coisa que acontece, rir um pouco deles, rir um pouco da vida, e é isso aí. Faltou só agora o nosso mediador oficial se apresentar também, nosso mediador Yuri. Se apresenta aí, Yuri. Sim, gente, boa noite. Eu comecei, mas não falei meu nome. Meu nome é Yuri. Sou professor também de Direito Administrativo, Processo Administrativo, Direito Agrário. E a ideia aqui, né, estamos reunindo esses 7 professores que somos, além de colegas, somos amigos. E, vez ou outra, saímos, conversamos, dialogamos. E aí veio a ideia de montar vídeos para o YouTube, discutindo um pouco sobre as questões contemporâneas, um pouco sobre o que conversamos no dia a dia. E costuma ser bem divertido e, ao mesmo tempo, trazer vários elementos aí relevantes de conteúdo. Então é isso que a gente pretende fazer aqui nesse programa, nem sim, nem não, porque reúne várias ideias diferentes, concepções diferentes, com o objetivo de divertir, de forma agradável, discutir temas
que são relevantes para vários pontos da nossa sociedade. E aí eu queria que cada um fosse falando um pouquinho do programa, da perspectiva, do que pensa, né, com relação a essa ideia do programa. E seguindo aí a mesma ordem de apresentação, vamos lá, professor Dilson. Bom, o pessoal já começou a adiantar aí, né? Eu espero que pelo menos bons momentos com vocês surjam desse programa, né? Pelo menos, já vou dizer que eu já estou muito feliz só de observar, né, que todos nós aqui, algo me parece, né, tem uma familiaridade com esse tipo de programa, né, com esse tipo de mídia, à exceção de dois dos meus colegas, né, o professor Gilberto e o professor Reinaldo, o Gilberto que não para de respirar né, na frente desse microfone aí, e Reinaldo que não para quieto, não sei o que aconteceu com ele, eu não sei se é por causa, né, do teor alcoólico que ele apresenta aí antes, que ele estava bebendo antes aí, mas eu espero que esse programa, né, de forma descontraída, possa trazer algumas informações bem relevantes para nós, sabe? Trouxer algumas discussões, ou levantar algumas discussões interessantes aí para o pessoal. Vamos lá, continuando aí com o professor Gilberto. Bom, a gente já conversava, né, sobre fazer alguma coisa parecida em estúdio, não sei. A gente teve muitas ideias e não acabou sendo efetivada. E a coisa veio acontecer nessa primeira gravação, justamente nesse momento em que a gente não pode se encontrar pessoalmente, né? E talvez agora a gente passe a refletir mais sobre a condição que nós estamos, né? Duas expressões que parecem sinônimas, mas não são, vão ficar rodeando a gente, vai fazer com que a gente reflita muito, que é o tal do distanciamento social e isolamento social. Eu não sei nem se a gente pode considerar como sinônimos, né? E quando a gente é obrigado, né, a se afastar ou se isolar socialmente, o que resta da gente, né? Eu provoco vocês com essa pergunta: o que resta da vida, das amizades, das aspirações de quem está aqui no planeta, quando se é obrigado a manter um distanciamento ou um isolamento social? E aí, amigos, o que fica? Gilson pode comentar isso? Muito bem. Primeiro que, de fato, essa tragédia que é o coronavírus, que agora ocasiona alarme no país inteiro, no mundo inteiro, foi exatamente o fator propulsor desse nosso encontro, como o professor Gilberto mencionou. Nós já havíamos pensado neste momento, havíamos pensado em outro formato, que seria gravarmos em um estúdio, todos juntos, próximos, presencialmente. E então vem o fenômeno do coronavírus e surge-nos a ideia de conversarmos à distância. Mas a ideia não nasce exatamente de fazermos um programa informativo. A ideia nasce pelo fato de podermos nos encontrar, podermos manter o nosso bate-papo. O que é importante mencionar aqui para quem está nos ouvindo, que nós, como Yuri também havia mencionado, nós somos amigos e nós temos uma relação muito próxima. Nós saímos todas as semanas, né? Nós nos encontramos sempre. Então, pela necessidade de nos encontrarmos, é que fizemos isso. Esse é o objetivo. Então, pensando no que Gilberto está falando, de fato é muito complicado você pensar em uma sociedade onde as pessoas vivem próximas, têm intensas relações, etc., e dizer para essas pessoas que elas têm que ficar em casa apenas, que elas não podem se relacionar, né?
e, de alguma forma, as pessoas conseguem estabelecer ou manter os seus vínculos, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O importante pensar é que nem todo mundo tem condições de realizar aquilo, na verdade, isso que nós estamos realizando agora, né? Nem todas as pessoas têm acesso a dispositivos de tecnologia, nem todas as pessoas têm informação de como fazer isso. Então, a pergunta é muito pertinente: como seria manter muitos dias de afastamento entre as pessoas, né? Certamente, os seres humanos são seres sociais, precisam do contato uns com os outros, isso é muito importante. Esse contato, Durkheim já dizia que é um preservativo em relação ao suicídio. As pessoas que mais se contactam, as pessoas que têm redes de relacionamento maiores, mais abrangentes, mais aconchegantes, são exatamente aquelas que suicidam menos, né? Ao passo que o contrário, as pessoas mais isoladas têm mais propensão a suicidarem. Então, vamos continuar com a discussão, mas a nossa ideia partiu exatamente disso, de manter o nosso contato, o nosso relacionamento. Eu vou seguir para a discussão para Igor, e achei muito interessante, né, o ponto que Gilberto e Gilson colocam aí, a questão da sociabilidade. Nós somos seres sociais, né, não há a menor dúvida. E uma situação dessa, em que é necessário se isolar mais para proteger, para a nossa segurança e para a segurança dos outros, como, né, lidar com isso, como a tecnologia ela vem inserida, né, nesse aspecto. O que estamos fazendo aqui não deixa de ser um exercício disso, né, de tecnologia, por mais que de forma amadora, mas estamos usando a tecnologia para de alguma forma, diminuir ou impactar menos esses efeitos. Mas vamos seguir a discussão com o Igor. Yuri, me perdoe aqui. Igor vai falar agora, eu só queria problematizar e meio que sacanear a fala dele, viu? Essa história de que a gente vai ter que se afastar agora, nós vamos ter que assumir que estamos nos afastando. Verdade, já vem de antes, né? É só o que alargar isso, né? Nós estamos assumindo que nos afastamos, porque afastados nós estamos aqui há uns bons 15 ou 20 anos, né? A gente tem mais melhores amigos em aplicativos e aí por onde vocês quiserem ir, do que conhecemos pessoas mesmo, né? Então, Igor vai comentar isso agora, né? Só para sacanear ele mesmo. Boa, provocação boa para Igor. Bem, eu vou começar aqui que eu espero desse projeto. Exatamente não concordar. Como já foi bem dito, a gente se encontra, a gente conversa. E as nossas conversas são desde futebol, que, né, agora eu estou na linha de frente para ser sacaneado, mas também de situações de crescimento, de entendimento de matérias, reflexões. E aí Gilberto já me lança essa brava aí, dizendo que essa da vida das amizades quando se afasta. Eu acho que a primeira coisa é entender que é necessário afastar nesse momento. A provocação de Rei é perfeita, né? O nosso afastamento, ele se mostrou mais real. Mas a ilusão dos amigos das redes sociais, até mesmo a percepção do grupo do WhatsApp, que está sempre conversando, ao mesmo tempo que você não necessita conversar, ela é muito presente. Mas, neste momento, este projeto é para também que se diga, olha, o momento é sério. A gente tinha vontade de fazer antes num formato mais profissional. Mas nós não podemos nos encontrar nem para discutir isso. Nós discutimos o formato também via internet. Esse é o momento de todo mundo ajudar essa ideia. E, claro, buscar uma solução para não ter isolamento total. Então, eu vejo que essas ferramentas... Peraí, Igor. Igor, tivemos um problema. Igor, seu som saiu. Peraí.
Já apareceu para mim que Gilson desativou o som de Gilson desativou o som. É assim, Eu já falo que eu não concordo. é o isolamento social provocado, né, no caso. Eu vou te falar, viu? Pessoalmente, Eu queria. Ai, ai. Eu queria isolar o meu Vocês som, façam o cara. favor Paga de se vez isolando o som comportar, hein? dele. O Roberto parece que tá numa Ratan Connection, hein? Tinha que ser o socialista Ai, ai. mesmo. É o socialista que faz esse negócio aí, ó. A palavra do outro. Não é verdade. Mas para Bora, finalizar, Igor. essa é a ideia. Nós temos que conseguir uma maneira, e nós queremos mostrar o seguinte: vamos ter diálogos, e dessa vez nós vamos compartilhar esses diálogos, que seja para o crescimento de todos, ou até mesmo para que todos possam perceber. Existe muito bom humor, até na discórdia. Esse nome não é à toa. Tem uma coisa que eu sei que não vai ter aqui, é concordância. Marcelo, segue a discussão. Então, tô aqui. Muito bom nós estarmos juntos. Eu queria ressaltar isso mais uma vez, né? Como vocês já comentaram, a ideia de fazer algo, ela nasce antes, né, desse momento. Lembro vários momentos de entrevista no estacionamento, né, da faculdade, já tentando estruturar algo nesse sentido. Mas as situações surgem, as adversidades surgem e delas oportunidades também, né? Então, nós tivemos essa importante oportunidade aí, de estarmos reunidos aqui e colocando para dar essa ideia. Bom, em relação à questão, né, do isolamento e do próprio contexto que nós estamos, na segunda-feira, o diretor-geral da OMS, o Tedros, ele vinha sempre tentando acalmar os ânimos, né, em relação a essa pandemia que a gente vive. E aí, na segunda-feira, um pronunciamento dele mais efetivo, ele fala para a gente que dá uma dimensão dessa crise, né, nos dizendo que, por fim, o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, com o coronavírus, vai definir toda a nossa geração, né? Isso é importante que a gente tenha em mente, né? Assim, e aí, como nós temos um grupo diverso também, né, de idades nesse contexto, eu queria muito que vocês falassem um pouco, né, sobre essa fala que particularmente me chamou muita atenção, assim, que esse momento marcará toda essa geração, né, toda uma geração, ou todas, né, as nossas gerações. Aí eu devolvo a palavra para esse questionamento aí, para quem se sentir à vontade. E eu aproveito para puxar aí o gancho para Reinaldo, que fez a provocação, né? Já é um fato que enfrentávamos antes, juntando com esse ponto que Marcelo coloca. Então, esse desafio que agora temos, né? É uma pandemia mundial, mas já tínhamos outras situações antes que levavam à necessidade de reflexão, levavam à necessidade de pensarmos algumas questões importantes da sociedade. E aí, Reinaldo, como que tudo isso se encaixa? Cara, bom, primeiramente, vocês vão escutar, às vezes, esse barulho do meu cachorro latindo aí. Maquiavel é membro, né? Ele também é membro desse grupo que a gente está aqui, tá? Esse aí é o Maquiavel, meu fiel escudeiro. Deve ter alguma coisa acontecendo lá fora. O que eu queria falar sobre a formação desse programa, desse vídeo, dessa ideia que nós tínhamos, que nós temos e estamos colocando agora em pauta, é um pouco uma ideia de amizade, né? Que eu acho que tem muito a ver, e uma ideia de discordância. Ninguém aqui concorda com ninguém. Eu tenho nesse grupo grandes amigos. Um dia vocês vão descobrir entre eles. Eu tenho amigos aqui que é meu compadre e não concordo com boa parte daquilo que ele fala, com posicionamentos, mas amizade é algo maior do que o. E tem muito tempo que a gente vem construindo essa ideia de, sei lá, eu acho que o país, a cidade, o estado, o país, de uns tempos para cá, a humanidade está precisando conversar um pouco mais. Conversar sobre temas que a gente não concorda, porque definitivamente concordância não é uma coisa que a gente vai ter o tempo todo, né?
E aí, deve ter mais ou menos uns 3 anos, que esse conjunto de professores aqui virou e falou assim, vamos sair, vamos sentar, vamos discordar, às vezes vamos brigar, porque acontece, tá? Brigas são necessárias, e desentendimentos são necessários, desde que você mantenha o respeito ali na quarta ou na quinta-feira, né? A depender da deliberação do grupo. E foi assim que funcionou, cara. E aí, de uns tempos pra cá, a gente começou a virar e falar assim, e aí, vamos levar isso pra internet? E não deu certo no primeiro momento, e aí veio esse surto de coronavírus, veio esse surto de isolamento, e aí, bom, talvez era essa a hora da gente ter de conversar sobre alguns problemas, sobre algumas questões que a humanidade estava enfrentando. Yuri, eu acho que o programa só acompanha uma característica que a humanidade vem tendo aí, né, velho? Século XXI, conversamos cada vez menos entre a gente, conversamos cada vez mais nessas redes sociais, estamos cada vez mais próximos e estamos cada vez mais distantes. Parece paradoxal, mas para mim é isso que acontece. Eu consigo encontrar aqui Gilson, Yuri, Gilson, Marcelo, Igor, Grande Gilberto, mas dar um abraço neles é praticamente impossível, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Será que isso é uma característica dessa sociedade que a gente está passando? Será que a gente não está estreitando laços, mas ao mesmo tempo também a gente tem que dar uma afastada? Nossa, velho, isso para mim é muito rede social. Muito rede social. Tipo, 10 mil, eu vou parar, eu juro que eu vou parar. Tipo, 10 mil amigos no Facebook, 10 mil amigos no Instagram, mas você dorme sozinho à noite e não sabe o que é dar um abraço num colega. Então, vendo aqui nem sim nem não, para trazer para a rede social agora aquilo que a gente faz toda quarta ou quinta-feira, né? A depender do local de reunião que nós temos. Para discordar, concordar, bater papo, dar um abraço no outro, que aqui estamos. Verdade. Eu não tô, Yuri, só um instante, eu não tô entendendo por que ele tá falando desse dar um abraço. É o sujeito que menos gosta de abraço com isso. Você vê que ele sente a necessidade, Não, nós vamos gravar. Eu abraço dele, ele me xingando o outro. Não posso encostar no safado, porque ele já veio falando, sai de pé de mim, sai daqui. É o momento, Gil, você tá carente, é a quarentena. Mas você vê, na falta, ele tá sentindo. Ele tá, aí, né? Agora deixa ele não ele. pode, né? Agora na impossibilidade. Ele tá virar a gota, eu vou dar um abraço. Eu vou explicar. Um dia, nos programas lá na frente, eu conto com o que essa fala falou. Tá? Gilcinho, tá guardado. Mas em relação a isso, Reinaldo tenta responder a pergunta de Marcelo, que é muito pertinente a respeito da fala de uma pessoa emblemática hoje, evidenciando exatamente isso, sobre o fato de que esse fenômeno vai ficar para a história, é algo sui generis, né? Outras pandemias aconteceram, mas o que está ocorrendo agora é diferente. Nós percebemos, por exemplo, o que ocorre com os países, a União Europeia acaba de fechar fronteiras, não se pode entrar, não se pode sair dos países sem ser monitorado, sem ter um motivo plausível para, de fato, cruzar. A Itália hoje teve recorde em número de mortes provocadas pelo coronavírus, 475 mortes, é um número absurdo, elevado, e as pessoas estão, de fato, sem sair de casa. As pessoas não estão saindo de casa, essa é a verdade, né? Que na nossa cidade, uma cidade porte médio, nós, quando temos que nos deslocar, somos obrigados a fazer isso, porque quando não somos, não fazemos, mas quando temos que nos deslocar, a gente percebe como que as ruas estão vazias. Gilson, só explica que a gente está em Montes Claros, viu? 400 mil habitantes, mais ou menos. Exatamente. Para quem tem filho, percebe ainda mais, as crianças não entendem, você não consegue explicar
o fato delas não poderem sair para brincar com o amiguinho. Por que eu não posso brincar com meu amigo? Por que eu não posso ir para a escola? Elas ficam entediadas muito facilmente, é muito difícil manter uma criança em casa o tempo inteiro, você tem que estabelecer uma série de estratégias, tem que inventar uma série de jogos, tem que deixar assistir TV um tempo maior do que você gostaria, e ainda assim a criança reclama. Então, de fato, esse momento vai ficar para a história mundial como um momento diferente mesmo. Além do que, nós não sabemos por quanto tempo mais nós ainda estaremos assim, né? Já são alguns dias, mas nós não sabemos se por quanto tempo mais isso vai perdurar, por quanto tempo mais nós teremos que permanecer em nossas casas, por exemplo. Nós que somos professores, nós não estamos ministrando aulas, as aulas estão suspensas, nós estamos falando em estratégias de efetivar aulas à distância. Hoje, o próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub, determinou que aulas sejam efetivadas mesmo à distância. Determinou não, na verdade sugeriu, né, possibilidade de efetivar aulas à distância, porque é uma estratégia. É evidente que por poucos dias, talvez algumas semanas, a gente consiga ficar assim em casa. Mas por mais do que isso, a nossa natureza humana, que é uma natureza de contato, uma natureza de relações, nós somos seres eminentemente sociais, nos exige alguma coisa diferente. Esse contato físico que Reinaldo falava anteriormente, né? Abraço. Hoje eu estava saindo do meu trabalho, ainda eu sou sociólogo em um hospital aqui na cidade, e aí saindo na portaria eu vi as pessoas se cumprimentarem com as mãos, que é algo corriqueiro, cotidiano, e eu brinquei não, falei sério, né? Mas com ar de brincadeira, não pode, tem que resguardar a distância, né? Ainda mais no ambiente hospitalar. Aí as pessoas brincaram, é a força do hábito, e é verdade, né? Não só a força do hábito, como essa nossa necessidade do contato físico mesmo, e isso é muito difícil nos dias de hoje. Verdade. Eu já puxo o gancho, né, dessa fala de Gilson para outros elementos que essa circunstância acaba trazendo. Hoje me impressiona algumas falas que eu ouvi hoje durante o dia com relação a como que essa situação de crise desperta uma solidariedade das pessoas ou mostra um lado bem cruel aí das pessoas. O que vocês pensam aí dessa questão, né, desses efeitos que a situação de isolamento, a situação de quarentena acaba gerando na sociedade? Pode puxar aí. Olha, deixa eu falar um pouco. Hoje, durante a tarde, eu me peguei pensando na minha vida, né? Por que Gilberto tá falando desse jeito aí? Fala normal, velho. Fala normal, Gilberto. Tá diferente. É que tá todo mundo dormindo aqui. Opa, peraí. Mesmo, mas isso não é o caso. Bom, mas eu me peguei pensando, né, na infância, né? E na infância, às vezes... Aonde que ele está pensando? Na infância? Ele vê aonde? Na infância. Esse papo, hein? Ai, lá vem. Lá vem. Na infância. Parece que a gente está de castigo, cara. Lá de Biraci, tinha o Terru. Olha, o Terru vai ver esse vídeo. Nossa, vai ser... Parei, juro. Bom, posso continuar, os seus vagabundos? Pode, velho, pode. Tô eu dando uma aqui de Vai, Paulão, Giba. tá vendo? Mas eu me peguei pensando na infância, né? Parece que a gente tá de castigo, né, cara? Parece que a gente tá de castigo. Eu sou do tempo que minha mãe punha de castigo. Eu fazia alguma merda, você vai lá ficar de castigo, vai pensar naquilo que você fez, né? E aí eu tentando
né, conjuminar o castigo da infância, como está acontecendo agora, eu fiquei refletindo de mim para comigo mesmo. Por que estamos de castigo, se é que estamos? Quem nos colocou de castigo? E o que nós temos que fazer para sair do castigo? Né? Essa lição, se é que é uma lição, está sendo dada por quem? Né? É a própria natureza? É uma consequência daquilo que a humanidade fez? A ciência vai tentar desenvolver uma vacina, mas enquanto isso a gente tem que guardar, cumprir uma série de questões e procedimentos. E será necessário o que internamente para que nós possamos romper essa situação atual? E assim, né, pensando ainda mais, poxa, isso é muito marcante, né, o que está acontecendo, é muito marcante. Aí eu tentei pensar na minha vida, hoje eu tenho 41 anos, e com situação como essa, mais marcante, tão marcante quanto o mais, eu falei, não, mais marcante não tem, essa talvez seja mais. O que talvez tenha aproximado tenha sido os atentados lá, né, as Torres Gêmeas, aquilo foi chocante, aquilo, quem viveu, estava na faculdade na época, aquilo foi ao vivo, mas o que a gente vive, mas só que aquilo foi um fato, né, foi uma manhã, acabou e depois, né, teve as consequências daquilo, né, o que a gente vive não, o que a gente vive estava acontecendo há um mês, está acontecendo agora, e provavelmente vai se desenrolar aí por mais 30, 60, 90 dias, no mínimo, né? É o que se diz. E então a gente vai se reinventar. Eu acho que a gente está entrando num casulo aí, e tomara que saiamos uma borboleta desse casulo, né? O que vocês acham? Que cor de asas que vocês querem ter após saírem do casulo? Gente, só chamando a atenção que nós vamos para agora, pelo tempo, né, para a última rodada de comentários. Então, sigam aí para os últimos comentários sobre esse ponto que Gilberto apresenta, né? Olha, eu acho que nós vamos ter que encontrar com o Gilberto e descobrir exatamente o que ele faz antes de começar as conversas. Eu também acho que tem alguma coisa estranha aí, viu? Eu já falei que eu sei a resposta. Tá, bicho. Eu falei que eu sei a resposta. Mas o horário não me permite falar. Eu não vou responder isso, não. Eu vou responder o que tem que vai fazer enquanto estiver na quarentena. Pode ser? Pode. Vai ficar, não vai dar certo. Então, vamos falar do que ele pode fazer. A cor de asa é azul e branco, pô. Ué, mais nada. Outra cor, não? Primeiro que nós não estamos de férias. Né? Tá todo mundo repetindo isso várias vezes. Acho que isso tem que ficar muito claro. É um momento de ficar uma situação dentro de casa. Ninguém está de férias. Então, nós temos uma questão com as crianças, que Gilson trouxe aí, né? Mas nós temos a questão, por exemplo, nós como estudantes, né? Eu costumo dizer que quem faz direito, quem se propõe a estudar, e Gilson enquadra nessa ideia, porque o cara estuda o tempo inteiro, não vai parar de estudar nunca. Então, nós também somos estudantes da mesma forma. Então, a minha sugestão é que consigam manter, primeiro, uma atividade física dentro de casa, para poder manter a sanidade mental e estudar. Estudar o que é proposto, estudar dentro do que foi proposto aí para repor as aulas, mas não considerar férias para os alunos. E aí, pessoal? Eu vou manifestar aqui. A primeira coisa que eu tenho observado é o seguinte, sabe? Depois de ver o exemplo italiano, eu acho que o brasileiro tem muita submissão ou um sentimento de inferiorização, né, principalmente nos países da Europa. Cara, eu vejo que a mancada, né, no meu modo de ver, que o povo italiano fez, né, quando o governo, né, sugeriu a mesma coisa que fizeram aqui para nós, né, todo mundo para dentro de casa e tal, e o povo italiano imaginando que aquilo era férias, né, você vê lá, o pessoal foi para praia, não sei o quê.
E aí você vê como que a nossa sociedade está agindo, sabe? Salvo raríssimas exceções, né, de alguns estados aí que a gente tem observado que as pessoas não estão cumprindo, né, esse período de quarentena, eu tenho que tirar um chapéu, sabe? Hoje eu passei por Montes Claros, que até a universidade, conversar com minha orientadora, e as ruas estavam desertas, sabe? Tava um climão de feriado prolongado, hoje domingo, exatamente, um climão de domingo. E isso é bom, sabe? Isso é bom, porque isso aí dá um tapa de luva. Porque às vezes a gente pensa, só porque é país, né, considerado inferior, né, país que, vamos falar assim, né, nos termos mais subdesenvolvido, etc. Não, nós estamos mostrando que, pelo menos aqui em Minas Gerais, que a sociedade nossa está mudando, né? Tanto é que nós estamos aqui em nossas casas, não paramos, né? Nós estamos trabalhando, não paramos, e estamos dando a resposta. Ó, a gente vai cumprir as determinações, porque a gente conhece a gravidade da situação, a gente observou o que aconteceu nos outros países e não queremos passar pelo que eles estão passando. Por exemplo, alto índice de mortes num dia, né? Então, eu acho que fica também essa ideia, sabe, da gente observar que a gente está mudando, né, enquanto povo. Né? Digo mais, algumas exceções, obviamente. Né? A gente tem visto alguns estados aí que as pessoas estão lotando praias. Isso aí não pode nem levar em consideração, mas a ideia é mais ou menos essa. Gente, para fechar nosso ciclo aí, qual o tempo para fechar nossas discussões, né? Gilson, antes do próximo falar, deixa eu sugerir um livro. Ah, sim, ótimo. Aqui, ó. Esse livro aqui. Foco. Importante. Tá? Ainda mais para quem for estudar, sugiro esse livro aqui. Valeu. Seguindo aí, Gilson, depois Marcelo e Reinaldo, para fecharmos nossos comentários. Gilson está sem áudio, libera ele aí. Quem cortou meu áudio, pelo amor de Deus? É isso. Eu penso que, neste momento de fake news, uma série de notícias mal intencionadas são dilaceradas, são espalhadas. Muitas pessoas ignoram o fenômeno que está ocorrendo. Então, é importante nós respeitarmos as autoridades, e autoridades aqui são a ciência e o Estado, e obedecermos às regras que são estabelecidas, para que, de fato, a gente possa conter minimamente a proliferação do vírus, porque se ocorrer um surto alarmante, como aconteceu na Itália, o Brasil certamente terá implicações ainda mais negativas, porque a nossa infraestrutura, os serviços de saúde, serviços hospitalares, é muito inferior que a dos países europeus. Nesse caso, inclui também a Itália. É muito importante sermos responsáveis, é muito importante entendermos que vai passar e que, neste momento, nós precisamos, cada um, fazer, de fato, a nossa parte, preocupando com o outro. Mais do que preocupar comigo mesmo, dizer, se eu for contaminado, eu não vou morrer, porque eu sou jovem, etc., é preocupar e não me contaminar para não contaminar outras pessoas, principalmente para não as pessoas que encontram na faixa de risco, né? Pessoas que sidas por doenças crônicas e etc. É muito importante, então, manter a serenidade neste momento. Um abraço, foi excelente estar com vocês. Vamos delimitar a periodicidade dos nossos encontros. E obrigado. Menino Marcelo. Então, gente, eu gostaria, né, de passar aí como uma dica durante esse período de quarentena, para que a gente possa se organizar melhor. Antes de falar, né, sobre essa situação da organização, acho que é importante a gente destacar, e fica como sugestão de um outro bate-papo, né, de uma outra discussão, que tem muita gente que não pode, né, estar recluso, que não pode estar em casa,
e é importante a gente discutir sobre isso em outro momento, né? Então, trabalhadores informais, né? Nós temos pessoas em situação de rua, pessoas que não têm essa opção de ir para casa e se isolar, né? Peço, né, a todos que vejam esse programa em algum momento, que pensem de que forma pode viabilizar para que, principalmente as pessoas que estão como trabalhadores informais, possam estar em casa. Então, se você tem uma diarista, né, dispense a sua diarista, mas pague para ela aquele dia de trabalho, para que ela possa estar em casa com a família. Viabilize para que outras pessoas também possam ter esse privilégio que nós estamos tendo, na verdade, de estarmos, embora trabalhando, né, mas protegidos no conforto do nosso lar. Se programem, né, como os meus amigos disseram, nós não estamos de férias, ninguém está de férias, né? Cria um planejamento ali, pega lá a sua semana, eu tenho um plannerzinho aqui, nem sempre cumprido, mas é mais ou menos assim, né? Tem os dias aqui, faça isso aí você mesmo, os dias e os compromissos que você se propõe a fazer, até porque é difícil mesmo criar uma rotina quando a gente está o tempo todo dentro de casa, né? A gente tende a ficar mais na internet, busca as informações seguras, mas ao mesmo tempo filtre também, né, os momentos de receber essa informação. A gente tem recebido muitas informações ruins, como, né, o contexto traz mesmo, mas tenta filtrar um pouco, tenta estar entre amigos, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né, tenta estar, na medida do possível, em contato com a família, nem que seja também, né, pelo Skype, pelas redes sociais. E aí, só para fechar mesmo, para encerrar esse momento, né, dizer que a gente também está movimentando o tempo todo, nós não estamos parados. No dia 19, não sei se vai ser amanhã, para quem vai estar assistindo o vídeo ou não, mas no dia 19 de março, às 6h30, eu vou fazer uma live discutindo exatamente sobre essas questões do coronavírus, as relações com a Organização Mundial de Saúde, com os outros estados e tal. Então, faço esse convite para que todos, né, possam assistir. O meu Instagram é @professormarcelob, vai estar lá depois também, quem não puder ver no dia. E proponho que a gente possa ter mais discussões sobre tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que um bate-papo nesse sentido também é legal, para que outras pessoas possam tirar suas conclusões. Em relação à quarentena, só para terminar minha fala mesmo, eu queria destacar um trechinho do texto do Jamil Chad, que é um colunista, né, na área de direito internacional. Ele cobre vários eventos, né, e ele coloca uma pergunta que eu acho que fica para todos nós, né, que é mais ou menos o seguinte: e se usássemos essa quarentena para desenhar um modelo para ampliar a democracia e garantir a ocupação dos locais públicos de uma maneira mais universal? E se o isolamento fosse usado como uma incubadora de uma nova geração de líderes? E se o isolamento fosse aproveitado para ajudar os nossos filhos, sem escola por semanas, a desenhar a letra A de ágora, né? De comunidade, de coletivo? Então, que possamos usar esse momento, que é terrível, né? Que é um momento marcante mesmo para todos nós, para tirarmos dele o que for mais proveitoso possível, né? Que possamos nos reinventar, nos repensar enquanto sociedade. É isso, né? Estou muito feliz de estar aqui, e sei que a gente vai encontrar, nós vamos todos nos encontrarmos muitas vezes. Brevemente, né? Nós já estamos com um vídeo aí bem longo, somos inimigos do fim até pela internet. E olha que Paulo nem está aqui, fácil. Paulinho não está presente aqui, mas não termina fácil, não. Dá um fechamento aí. Nada, brevemente eu ouvi todo mundo ali, agora que eu não vou ficar brevemente. Vou ter que dividir o vídeo já em 3 etapas. A gente precisa conversar, pelo amor de Deus. Então, em casa, aqui no escritório, né? Obrigado, Rei. Vamos para a próxima, galera. Tchau para vocês. Acabou? Deixa eu falar para vocês. Por que corta o meu microfone? Tá errado isso, viu? Não fui eu que cortei. Tá errado. Vai. Fala, Reinaldo.
Cortou o som de Reinaldo. Eu voltei com ele, palhaço. Eu gostei bastante desse modelo aqui, porque a gente fica aqui, cada um no seu canto, e vai fazendo umas anotações aqui, né? Tem uma coisa que Marcelo falou ali, uma das indicações era fiquem em casa. É isso que os governos estão falando, né? E aí ele falou sobre os trabalhadores informais, sobre uma estruturação de classe, mas eu fiquei pensando aqui, essa indicação. Vem cá, fiquem em casa. Eu fiquei pensando naqueles que não têm casa. Tem me perdoe, mas tem um paradoxo, tem um gap, um erro nessa construção que a gente faz. Fiquem em casa. E aí o cara vira para você e fala, eu não tenho casa. Me perdoe, né? Já pode falar palavrão aqui nesse canal. Fudeu. Essa sociedade deu errado. Por quê? E aí, velho? Como é que faz? Você tá mandando um morador de rua, né? Aquele cara de situação de rua. Você tá mandando ele ficar em casa e ele não tem casa. E a gente passou por 20 anos sem se preocupar com isso. Na boa, eu acho que a gente devia discutir isso aí nos nossos próximos encontros. Ou os presenciais, ou os online. Mas eu acho que essa era uma discussão que a gente tinha que ter. Eu fiquei pensando nisso, Marcelo, se você me permite, né? Nós estamos em isolamento. Eu estou aqui, vou ficar aqui 30, 40 dias. Velho, mas tem alguma coisa que deu errado. Tem alguma coisa que deu errado. Perfeito? E se me permite, imagine uma pessoa virar e falar assim, eu não tenho casa para ir, não tenho para onde voltar, eu vou para onde? E aí, seguindo os comentários de guerra, de discussão, já imaginando aí o que fazer nesse momento que a gente vai passar. Primeiro, eu acho que é pensar no conceito de sociedade que a gente tem, no conceito de alteridade que a gente tem. Acho que esse é um bom momento para a gente revisitar aquilo que a gente está criando. Eu, com os meus 32 anos, principalmente aquilo que a gente está criando para os nossos filhos. E aí eu peguei algumas coisas que eu estou achando interessante. Por favor, se puderem, como as democracias morrem. Para imaginar, principalmente, essa ideia nossa que vocês me viram saindo de vez em quando aqui, né, nesse vídeo. Eu estava procurando, velho, porque eu queria muito indicar para vocês como as democracias morrem. Do Ziglar e do... Ei, deixa eu te atrapalhar e já pegar o gancho. Esse aqui também, ó. Ruptura. Segue a mesma linha do Manuel Bartels. Fala da crise da democracia no mundo inteiro, em especial na Europa e na Espanha. Muito bom. Eu acho, Gilson, se me permite, eu acho que esses momentos são muito interessantes para a gente conversar sobre democracia, sobre instituições, sobre república, sob a seguinte perspectiva. O que a gente quer para a sociedade? O que a gente imagina? Eu acho que democracia, igualdade são valores essenciais que a gente quer. Mais do que isso, é um momento de crise que você tem que virar e falar assim, velho, ou eu sou democrático, ou não. Então, quando você vira e fala que você não está nem aí, porque você não vai pegar um coronavírus, a sua condição de vivência em sociedade está prejudicada. Então, eu acho que esse é um excelente momento. Então, né, a ideia do nosso programa inicial era essa. Coronavírus. Por quê? Como as democracias morrem. E outro que eu estou lendo, tá? Várias indicações. Escravidão. Laurentino Gomes. Ok? Ele falou que vai escrever 3 livros sobre isso aqui. Está fantástico, está sensacional. Queria agradecer muito a oportunidade que eu tive aqui de bater um papo com vocês, ainda aqui rapidinho, né? Acho que funcionou o esquema, hein?
Acho que Gostei. foram bacanas, foram rápidas. Talvez o programa tenha ficado maior do que a gente imagina. Mas, meu E chefe, outra coisa, podem sugerir para a gente temas também. Em todos os nossos contatos, pode colocar em qualquer lugar lá, sugere tema. não rolava da gente Mandem sugestões, Instagram gente. pra galera, não? Oi? Passar nosso Instagram pra galera, você acha que não rola, não? Pra dar uma. Vamos colocar aí na descrição do vídeo, Na né? descrição do vídeo, né? Dá pra... Exatamente. Isso. Gente, é isso. Mediador né? Yuri, Vamos- só um minutinho. Diga, Gilberto. Só para, antes de encerrar a nossa transmissão, nossa gravação, indicar na sessão livro, mais um só, Novo iluminismo. o Novo Iluminismo. Vamos resgatar os ideais iluministas. Né? É um livro interessante, estou lendo, Steven Pinker, Em Defesa da Razão, da Ciência e do Iluminismo. Eu acho que seja pertinente nesse momento de reflexão forçada que nós teremos. Ó, vocês são lindos, viu? Vocês ficam muito bonitinhos na tela. Esse autor aí é seu amigo lá de Ibiraci, é? Esse cara aí que você Com certeza. O cara só pode ser de Ibiraci. Vamos finalizar, né? Muitas indicações aí interessantes ao final. Com certeza já deixou para várias fontes aí de consulta, de leitura. E é essa a ideia mesmo, aqui em pouco tempo que a gente consegue jogar algumas ideias. Esses caras que estão aí são feras e trazem muitas reflexões, muitos pontos muito bacanas. Por isso a ideia do canal, por isso a ideia de gravarmos o vídeo. Então, só tenho a agradecer a despedida final aí de todo mundo, né? Vou pôr a tela geral aqui para todo mundo despedir. Isso aí, gente. Obrigado. Até Boa noite, mais. Até a galera. próxima.